E há uns 4 anos eu fiz uma formação pelo Banco Central e eles me chamaram para fazer essa formação para ser facilitador de um programa de gestão de finanças pessoais, que é um programa de educação financeira no Brasil. Então foi muito bacana porque eu fiz essa formação para ser facilitadora e como eu já trabalhava com as cooperativas de crédito, eu fiquei sendo ministrante oficial do programa de gestão de finanças, né? Então hoje é uma área que eu atuo fortemente como educadora financeira e também como consultora financeira, porque eu tenho muitos clientes que eu atendo, eles me procuram muito mais pela parte financeira do que às vezes só por, assim, eu quero fazer coaching, né? Eu falo, olha, a gente pode fazer coaching, sim, mas muitas vezes o que eu acabo fazendo com eles, quando eles me pedem, é atuar na parte de consultoria financeira. Porque é onde dói, né? É onde eles têm o maior problema, é a parte financeira. Então, hoje, eu vou dizer que é a minha maior nicho de atuação é a parte financeira, tanto nas empresas como pessoal também. Né? Quando eu faço os cursos e as palestras, sempre voltada para o público, para pessoa física, porque o programa de educação, ele é um programa que qualquer um pode acessar, tem um site e tudo mais, acessível para todos. Depois eu até posso passar para vocês certinho o site, que tem muitos cursos bacanas lá, muita orientação também para as pessoas físicas aprenderem um pouquinho mais sobre finanças. Não, com Né? toda É um pouquinho certeza. da minha vida aí. Mas a gente tem muito mais para falar, né, Rô? Com Mas vamos certeza, ser com mais certeza. objetivas com a área que nos, como diz, o que foi nos chamado hoje, né? E eu tava assim, né? Quando eu fui buscar as fotos, né, para entender quando que a gente se conheceu, né, É. Aline? E para mim é uma grande honra, né, você ter aceito esse convite. E quando a gente se conheceu lá atrás, foi uma conexão imediata, né, Aline? A gente Foi bem assim se muito. entendeu e passou a conhecer um pouco mais uma da outra, né? Então a gente tá longe, mas ao mesmo tempo tá muito perto, porque quando aperta, E a a Rô, gente liga, né? mas a Rô é uma grande líder. Meu Deus, assim, quando ela era líder dos staffs, eu já fiquei apaixonada. E E foi Aline, muito, assim, foi intenso, né? ai, que legal. Aline, deixa eu te fazer um comentário até, né? Quando eu te chamei para fazer essa live, né? A gente estava Uhum. até conversando e eu falei assim, Aline, eu quero que seja muito leve, porque falar de Sim. dinheiro, principalmente nesse momento, não é tão simples assim. Aí você falou assim pra mim, depende, né? Depende de como você, qual foi a sua experiência com a sua educação financeira, qual é a sua experiência com finanças. E eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Por Aham. que a gente acha que é tão difícil falar de dinheiro? Por que é tão difícil a gente olhar para as nossas contas? Eu não tive uma educação financeira enquanto criança, né? Não é algo que veio de casa, porque sempre quem cuidou do dinheiro em casa sempre foi só o meu pai, a minha mãe não. E eu aprendi finanças depois que eu fui morar sozinha, porque eu saí de casa com 17 anos, então as minhas irmãs eram crianças ainda pequenas, então tem nem muito tive muito convívio depois, como foi toda essa situação financeira em casa. Mas eu saí de casa e daí, depois disso, eu comecei a aprender, mesmo recebendo dinheiro no início do meu pai, né, porque ele me mantinha. Aí logo depois eu comecei a trabalhar e aí sim, fiz a faculdade, tudo com o meu dinheiro, com o meu trabalho, que eu me formei em técnica primeiro justamente porque eu já queria ter um trabalho que me gerasse uma renda e depois eu fiz faculdade já com o meu trabalho, já trabalhando, né? Então, isso foi muito quando eu vim morar sozinha que eu aprendi, como diz, com a vida. E comecei a me interessar pelos números. Claro, eu venho de uma área técnica e isso sempre me chamou muita atenção. E eu tenho o meu lado racional muito elevado. Então, eu sou muito assim, já fico fazendo as análises, eu esqueci muito de mim, assim. E os números eu sempre vi em casa, o meu pai com os orçamentos, né, da empresa, das coisas do trabalho dele. Então, isso me chamava muita atenção e me brilhava os olhos. Mas educação financeira mesmo, de ensinar, vem aqui, vamos conversar sobre o dinheiro, sobre os gastos, isso não tinha.
E isso é muito importante. Hoje, quando eu ensino para os meus alunos o quanto é importante eles fazerem isso, principalmente quando são os amigos, né? E como faz quando eu tenho criança e que meu filho pede tudo? Ah, eu não vou levar no supermercado. Eu falo, leva, você tem que levar, você tem que ensinar para ele e colocar alguns limites, dizer o quanto você pode, até onde ele pode, onde você pode dar alguma coisa para ele ou não. Porque é de criança que se começa, né? Mas isso do nosso tempo não era tanto assim, mas hoje eu vejo que os pais estão muito mais abertos para falar desse assunto com as crianças. Eu acho que é até mais fácil, né? Nas escolas também se fala. Apesar de que eu acho que deveria ser uma disciplina na escola. Assim, como matemática e português, sabe? Teria que ser finanças, né? É legal que tem algumas Pode falar. escolas que estão implementando isso, né, Aline? Da educação Sim, financeira. E como sim. realmente isso é importante. E sabe, Rô, que esse programa nacional, que é do Banco Central, ele é justamente isso. É uma educação financeira na base. Porque quando se detectou que, olha, qual é o problema dessas pessoas, ou dentro das empresas, de afastamento, depressão, você tendo que estar toda vez alocando algum funcionário porque um está afastado, enfim. E aí se identificou que o problema realmente desses afastamentos e todos esses problemas gerados na empresa, ou até de falta de motivação, ou de produtividade também do funcionário, eram finanças. E aí o que que se faz? Se educa, né? Se vai na base. Então esse programa é justamente para isso, sabe? Ir na base, desde casa. Não é só nas empresas, não é só porque eu tenho salário, eu tenho uma receita. Não, em casa. Mesmo quem não contribui com a receita, mas contribui com a despesa, né? Então, assim, ok, tem um que, Como, né? que provém, mas tem os que gastam. E aí as mães e os pais vão concordar que nessa época da quarentena, o que tem de gasto, porque eles toda hora estão comendo alguma coisa, toda hora querem alguma coisa. Mas brincadeira à parte, é isso, né? As crianças, elas sim, os filhos ou quem convive com a gente, é importante que participe dessa conversa, né? Eu até posso falar um pouquinho, a gente pode entrar no assunto até do orçamento que a gente deve fazer, deve participar dessa elaboração, deste orçamento em conjunto, porque eles contribuem para gastar. Não recebem, não ganham, não trabalham, mas para gastar sim. Então eles precisam entender para onde vai o dinheiro, né? Precisam entender o quanto é difícil às vezes de conseguir, porque assim, a gente demora, junta, mas para gastar é rapidinho. E aí tem um outro ponto que a gente vem conversando, né, Rô? Gastar. E gastou aonde? Gastou no quê, né? Exato. Então, isso é importante trazer. Então, tá se gastando com o quê? Com o que essa família está gastando mais? Que, de repente, precisa de uma análise, precisa de um olhar mais apurado para determinada área, sabe? Então, acho que a gente tem que fazer essa análise. Você sabe, assim, né, Pode Aline, que você falar. estava falando né, da educação financeira, assim, eu vim de família de Ah, contadores, né? Mas eu, assim, eu não sei sim. o que... Eu estava até pensando, né, da onde que saía da minha ideia, da onde vinha o dinheiro. Eu sabia que meu pai Ah, trabalhava, e meu pai, como a gente trabalhava muito com a questão de público, então a gente tinha serviços abertos ao público, às vezes ele vinha com um montão de moedas para mim. Eu falava, nossa, acho que nós somos milionários, né? Mas assim, a aham. gente nunca E aí? sentou para falar, né, a respeito disso. Mas Uh-uh. assim, a gente não tinha mesada, né? Nós somos em 4. Mas eu, pelo menos desde criança, eu entendia que eu tinha que gerar receita. Então, por exemplo, se eu queria ir na quermesse, eu lavava o carro do meu irmão. Porque eu sabia Que que legal. dali ia vir o dinheiro. E o limite que a gente tinha era assim, minha mãe levava a gente ao supermercado e ela falava assim, é um doce só. Então a gente sabia Aham. também que nós tínhamos que ser ponderados nos nossos gastos. Mas achei muito interessante que você falou que a família ela tem que fazer parte desse planejamento, né? De sentar e Sim. falar, olha, quanto que a gente vai gastar em cada coisa. E com quantos anos, Aline, assim, você consegue falar isso com as crianças? Quando a criança já conversa, já entende. O meu filho, por exemplo, tem 3 para 4 anos.
Você pode falar para ele, quando vai no supermercado e ele pede várias coisas, você dizer isso aqui você não pode comprar, isso é caro, né? Quando ele quer algo e você diz, não, é difícil de a gente conseguir. Então, isso tudo você pode ir falando para a criança, a partir do momento que ela já fala, que ela já entende, é a idade. E tem outra coisa que é interessante, as pessoas perguntam assim, tá, e quando que eu devo começar a fazer? Né? Quando que eu devo fazer isso? Quando que eu começo? Falei, se você não tem, faz agora. Porque já deveria, né? Já deveria ter. E sempre é o momento de começar. E até eu já quero aproveitar, engatar aí, Sim, pode falar. aproveitar, sabe, Rô? Aproveitar este momento agora, que muita gente está em casa e às vezes fala assim, ai, tô ocioso, não sei o que eu vou fazer. Começa a organizar as finanças. Eu acho que esse é o primeiro ponto agora. Sabe, para quem não tem organizado, não tem uma planilha, eu não tenho um aplicativo, eu posso testar, tem alguns, eu não sou muito, eu não utilizo aplicativos, eu gosto muito da planilha. Eu falo que eu sou a maníaca do Excel, porque tudo eu gosto de fazer em planilha, né? Eu adoro fazer em planilha. Mas vai de cada um. Vai de que cada um se adapta melhor, sabe? Eu costumo dizer que não é um método único para todo mundo. É o que realmente para você é melhor, é mais fácil. Se você quiser fazer até num caderninho, sabe aquele caderninho de caixa que tem em papelaria? Até isso serve. Num bloquinho, enfim. O importante é ter os registros, guardar também fisicamente por um período algumas contas, né? Até porque muitas coisas a gente vai depois, quem sabe, quem faz o imposto de renda sabe, depois precisa também de algumas coisas. E deixa isso de forma organizada, fisicamente e digitalmente também. Então, o que eu sempre ensino é que você precisa guardar de início, nem que seja os comprovantes ou no seu celular, tudo anotadinho, sabe? Então começa hoje, vê o que que você gastou. Claro que o pessoal não está saindo muito de casa, eu falo que até combustível não estou gastando já faz mais de um mês, mas a gente tem combustível, tem, né, tem estacionamento, tem o cafezinho, E é é aquela tudo história. mesmo, Aline? Tudo, 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 tudo mesmo? Sim, sim. Por que tudo? Mas é um exagero? Não, é aquela história assim. Eu preciso saber exatamente o que eu gasto por categorias, digamos, tá? Vamos supor que seja alimentação. O quanto que você gasta por mês de alimentação? Você sabe? Eu Quem não sabe? sei. Não sei, vou A perguntar maioria pro das meu pessoas não. marido. Vai perguntar pro teu marido. Mas aí o cafezinho que você toma, você não põe na conta dele, é sua. É a sua. É engraçado, né, Aline? Porque assim, o que às vezes a gente paga em dinheiro, a gente não contabiliza, porque tá ali na Não. carteira, você não tem o Passa ticketzinho do débito. cartão, passa, É... passa o débito, às vezes não pega. E aqui em Uhum. casa, assim, ele que cuida das nossas finanças. Então, às vezes eu chego da rua e ele fala, cadê o comprovante? Viu? Porque, Viu? exato. Então, É. aqui tem, sabe? É. Planilha colorida. Então, aqui tem, né? Então, ele me Ô, faz Rô, colocar no eixo. tu sabe Ai, Fernando, tu sabe que quando você coloca R$ 100 na carteira, bem que agora é difícil ter os R$ 100 às vezes na carteira, mas faz um teste. Sabe aquele dinheiro de bolso, né, que a gente chama? Coloca R$ 100 na carteira. Trocou os R$ 100, você não sabe mais para onde ele foi. Mas não é Mas é verdade? verdade, é Trocou os verdade. R$ 100 quando você viu. Cadê os R$ 100? Sumiu. Então, se você anotar tudo que você gastou com R$ 100, aí você vai, eu estou gastando com isso, com aquilo. E aí, voltando só na questão de colocar por categorias, né? E aí você começa a Uhum. identificar, ok, estou gastando tanto com alimentação, tanto com moradia, tanto com meu carro. E aí, isso é importante para você saber aonde que você pode tirar alguma coisa. Talvez assim, poxa, eu tô gastando tanto com alimentação, será que eu não posso fazer uma marmitinha? Será que eu não posso comprar um lanche, né? Levar um lanche de casa, preparar o próprio lanche, do que todo dia comprar alguma coisa fora, né? Aqui é muito fácil, a gente compra facinho ali na esquina, mas às vezes é tão mais saudável levar de casa, né? Você gasta É que não muito é menos. simples, né? Que não Não, é não é simples, né? simples. É que exige dedicação, disciplina, como diz aqui o meu primo, ó. Disciplina, você tem que fazer isso, sabe? Sair de casa e já levar. Eu tenho uma amiga que é uma influência digital, a Jana.
E é muito legal, porque eu conheço ela há anos e ela faz sempre uma marmitinha. Eu acho que ela não tá na live, mas depois eu vou falar pra ela que eu comentei. Ela faz sempre uma marmitinha, ela leva assim aquelas bagzinhas e ela para, às vezes é no meio de uma reunião, qualquer lugar que ela esteja, naquele horário, ela faz o lanchinho e ela leva de casa. Ela leva sempre. E é todo dia. Não é assim, ai, de vez em quando ela tá com a bag. Não, é sempre, sabe? Então, assim, e compra sempre as coisas que precisa por dia. Isso é muito legal. De fazer Isso um é legal, né? planejamento. O que que eu preciso para a semana? Uma outra coisa que a gente estava conversando, né, Rô? Que olha como uma coisa vai puxando a outra. Tem pesquisas que mostram que 30% do que a gente compra, Rô, vai para o lixo. Então, imagina desses R$ 100, você joga R$ 30 ali, né? Vamos falar bem baixinho, imagina se fosse um valor alto. Mas pode colocar que tem valores altos aí. Mas vai fora. Porque você acaba gastando além do que precisa. E muitas coisas que você compra demais acaba estragando, não consome. Principalmente quando é perecível, né? Principalmente quando é frutas, verduras, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é o nosso dinheiro que está indo fora. A mesma coisa, pega ali R$ 30 e joga no lixo. Você tem coragem? Ou pega 300 de mil, pega 300. E Você a tem gente tava, coragem? e a gente tava comentando, né, Aline, que acho que esse foi um dos. Eu tava falando isso pra minha mãe até. Que isso foi um dos Uhum. ganhos que esse isolamento trouxe, né? O fato de a gente passar a ser, Criar né, novos hábitos. Masterchef, passar a ser É, Masterchef, que hoje eu tenho uma preocupação de, por exemplo, se eu abrir uma lata de creme de leite, de amanhã eu pensar em alguma coisa para o almoço que eu vá usar o resto dessa lata para ficar sim, atento para ele não ter esse desperdício. Então, assim, a gente já sabe que a gente está passando um momento isso. onde tem muita gente passando dificuldade, né? Tem muita gente que não tem o Uhum. que comer. Sempre houve isso, mas acho que a gente está mais atento a isso. Mas essa Consciente. questão e a hora que você me falou disso, né, que 30% do que a gente. Já pensou assim, quanto você gasta de mercado? Né? Uhum. Facilmente. Faz a É, conta, quanto que a né? gente gasta, né, semana após semana, e pensar que 30% disso vai para o lixo, né? Então, Sim, é. é muito triste isso, né? Mas sabe por que isso também, Rô? Assim, ó, primeiro porque a gente tem alguns hábitos, não é hábitos errados, mas a gente não compra certo, né? Uhum. A gente não sai com a listinha, muita gente. Eu saio com a listinha. Eu faço sempre listinha. Mas as pessoas não têm lista, não têm planejamento, e aí isso vai ao erro, isso vai ao perder dinheiro, perder energia, perder tempo, enfim, tudo porque você não planeja, você não organiza. Nas finanças é a mesma coisa. A gente fala às vezes muito de meta, dos sonhos que a gente tem que planejar para a gente não gastar tempo, né? Não perder dinheiro, energia. O dinheiro é a mesma coisa. Se a gente não planeja exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer, e aí a gente tem que entender também o que realmente é uma necessidade para a gente, ou o que é um desejo. A gente ouviu isso já lá quando a gente estuda a pirâmide de Maslow, né? O que é uma necessidade básica. Isso a gente tem que ter muita consciência. Hoje, principalmente, eu acho que isso veio para melhorar também muito dos nossos hábitos, trazer essa consciência do que realmente é necessário. Né? Eu não preciso comprar coisas que eu não vou precisar, ou que é supérfluo. Muitas vezes é supérfluo, sabe? E o necessário eu acabo deixando de lado. Então eu compro o necessário e faz um planejamento. É simples, mas a gente acaba assim, ai, não vou lá, daí compra. Quer ver quando vai assim com fome, com essas coisas, né? Tem Nossa. uma amiga minha que perguntou aqui sobre app para controle. Eu costumo usar as planilhas, mas tem uns apps bem legais, depende se é iOS ou aí o Apple. Tem três que eu gosto, assim, que o pessoal sempre cita e que usa, né? Tem o Guia Bolso, que é um app que você pode, Legal. de repente, procurar. Meu Dinheiro. Tem outro que é Organize. Organize é com dois Zs. Então, esses três eu acho que são os mais, assim, tem vários. Mas Sim. esses são os que eu mais ouço, né? O pessoal comentar e tal, já tive dando uma olhada. Então, esse é bem bacana. Esses três pode dar Passar a ser, criar né, novos hábitos. Masterchef, passar a ser É, Masterchef, que hoje eu tenho uma preocupação de, por exemplo, se eu abrir uma lata de creme de leite, de amanhã eu pensar em alguma coisa para o almoço que eu vá usar o resto dessa lata
para ficar Sim, atento para não ter esse desperdício. Então, assim, a gente já sabe que a gente está passando um momento isso. onde tem muita gente passando dificuldade, né? Tem muita gente que não tem o Uhum. que comer. Sempre ouve isso, mas acho que a gente está mais atento a isso. Mas essa Consciente. questão e a hora que você me falou disso, né, que 30% do que a gente. Já pensou assim, quanto você gasta de mercado? Né? Uhum. Facilmente. Faz a É, conta, quanto que a né? gente gasta, né, semana após semana, e pensar que 30% disso vai para o lixo, né? Então, Sim, é. é muito triste isso, né? Mas sabe por que isso também, Rô? Assim, ó, primeiro porque a gente tem alguns hábitos, não é hábitos errados, mas a gente não compra certo, né? Uhum. A gente não sai com a listinha, muita gente. Eu saio com a listinha, eu faço sempre listinha. Mas as pessoas não têm lista, não têm planejamento, e aí isso vai ao erro, isso vai ao perder dinheiro, perder energia, perder tempo, enfim, tudo porque você não planeja, você não organiza. Nas finanças é a mesma coisa. Né? A gente fala às vezes muito de meta, dos sonhos que a gente tem que planejar para a gente não gastar tempo, né? Não perder dinheiro, energia. O dinheiro é a mesma coisa. Se a gente não planeja exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer, e aí a gente tem que entender também o que realmente é uma necessidade para a gente, ou o que é um desejo. A gente ouviu isso já lá quando a gente estuda a pirâmide de Maslow, né? O que é uma necessidade básica. Isso é bacana, assim, se eu tenho medo, se eu tenho uma crença, né? Como que eu fui educado, tudo isso vem à tona. Tudo isso reflete hoje como você lida com o dinheiro. E tem que ser prazeroso. Eu vejo que muita gente vê isso de uma forma, isso é chato, isso é trabalhoso. Tá, mas não precisa fazer isso todos os dias. Separa um dia da tua semana ou até no mês para organizar, para fazer isso. Isso é para você. A gente, eu estou vendo aqui que tem vários empresários aí, empreendedores, sempre falo do fluxo de caixa da empresa. Ele tem que estar sempre atualizado. Isso não tem como deixar. Porque os números, Rô, para que serve? O que você acha? O que vocês acham aí? Para que servem os números, né? Se a gente faz todo esse registro, faz todo esse controle, ele serve para quê? Para que a gente possa analisar e tomar alguma decisão. Na empresa é a mesma coisa. Se você não tem o fluxo de caixa organizado, todas as tuas despesas, tudo que saiu e tudo que entrou, você não tem como analisar como se a tua empresa está indo bem ou não. A gente sempre tem a, a ideia de que aí eu sei tudo, tá tudo aqui na minha cabeça, tá tudo controlado, tá tudo. Não, não confie. A gente, enquanto coach, a gente sabe, não confie 100%, sabe? Deixa registrado. Então, pensar que tanto pessoa física como pessoa jurídica, o financeiro tem que estar de forma organizada, ele tem que estar em dia, ele tem que estar alimentado. E isso vai servir para que possa tomar qualquer decisão. Em casa, se for comprar até uma geladeira, comprar qualquer coisa, você precisa saber, peraí, eu tenho condições de pagar? Tenho condições de pagamento? Como que vai E, ser isso? e E agora, aproveitando, mais ainda, né, neste momento, né? sabe, Aline, meu marido, ele faz algumas ajudas nessa questão de consultoria financeira, mas para pessoas que não têm nenhum tipo de noção, né? Então, assim, é o Sim, básico, né? Então, essas pessoas que básico. procuram para dar um norte, né? E uma das coisas, assim, que às vezes a gente acaba analisando é que grande parte das pessoas que não trabalham, principalmente aquelas que não trabalham com carteira assinada, no modelo CLT, elas não sabem nem quanto elas ganham, Uhum. né? Então, principalmente quando tem o variável, É, e aí, às vezes, se a pessoa ela tem vários recursos, então, por exemplo, a pessoa ela tem uma loja online, ela trabalha de Uber, ela acaba às vezes misturando as coisas. Isso a gente vê muito nos clientes que a gente atende, né, Aline? sim, muito. Que eu pago uma conta de luz da minha casa, na conta da empresa, aí eu, sabe, eu tiro de um lugar, ponho para o outro e acaba virando aquela bagunça, né? Então, quando eu fiz a enquetezinha ali, perguntando quais eram os principais desafios das pessoas, É, né, nesse momento que a gente estava vivendo, um dos pontos era a questão do como é que eu mantenho vendas, como é que eu mantenho o sim, faturamento, mas às vezes a pessoa não tem nem a clareza disso para ela, né? Então, se eu pegar eu, pessoa física, quanto que eu ganho todos os meses?
Será que eu tenho Uhum. condição? Como é que eu vou projetar os meus gastos, as minhas despesas, se eu não tenho essa clareza nem de quanto está entrando para mim? E é onde É, eu acabo, às vezes, extrapolando, né? Às é. vezes eu acabo... Você até comentou, né, que existem alguns casos, né? Por exemplo, a pessoa recebeu, sobrou R$ 50. Sim. Gente, Onde já eu vou vou lá na gastar? esquina gastar. Exato. Hoje, É, hoje não é na esquina, hoje é no é. comércio web, né? É. Ô, Rô, mas tão interessante isso que você trouxe agora, porque é o básico, né? A gente falou antes da educação financeira na base. O básico. Então, o básico para quem é empreendedor aí, individual, né? Ou, enfim, qualquer empresário, separar as contas. Não pode ter uma única planilha, um único aplicativo onde você coloca tudo da sua empresa e do seu pessoal. Não. Primeira coisa, eu já tive vários clientes que estavam lá, eu tenho minha planilha aqui, tudo misturado. Eu falei, gente, o que que é isso? Ah, mas eu fui colocando e tal, mas tipo, não, gente, temos que separar o que é da empresa, o que é seu, pessoa física. Ah, mas eu trabalho só para mim mesmo, sou só eu. Então, não, você precisa entender o quanto o seu negócio está gerando, o quanto você está gastando para o seu negócio, o custo da operação do seu negócio. Porque assim você acaba não sabendo. Né? Porque você aí pagou a conta de luz, uma vez um contador disse para mim o seguinte: eu recebo aqui as sacolinhas do mercado com todas as contas da empresa, da pessoa, eu sei quanto ela gasta de luz, eu sei quanto ela gasta na casa dela, até às vezes cartão de crédito, porque ela manda tudo, tudo misturado. Gente, como assim? Separa! Tenha duas planilhas, então, sabe? Uma de pessoa física e uma da sua empresa, do seu negócio, né? Mesmo que não seja uma empresa formalizada, mas se você é um autônomo, ok. Qual é o quanto que você está gastando do seu negócio, quando ele está rendendo para você também. E aí você colocou na sua enquete que eu vi também, que você sabe o quanto você gasta e quanto você recebe. Então, se você não tem isso mapeado, se você não tem isso anotado, vamos falar bem claro, não tem como você saber exatamente. Né? Hoje, se te perguntar qual a tua capacidade pagadora, tanto no teu negócio quanto pessoa física, você tem que saber. Você tem que saber responder Não, isso. a primeira pergunta Né? é: o que é capacidade pagadora, né? Você tem uma reserva, você tem um dinheiro em caixa, porque a gente sempre tem uma. A gente parte do princípio que a empresa ela precisa pelo menos ter uns 6 meses aí de fluxo de caixa para se manter pelo menos uma situação agora como essa. Que a gente sabe que as empresas, a Maioria não maioria, tem, não né? tem. Não tem, que a gente chama que é o open door, né? Para abrir as portas, para ficar com a porta aberta. Não tem. Mal tem para o mês, sabe? Tá ali todo mês sobrevivendo. E ok. E agora como que eu vou me virar? Porque se você tem uma reserva, ou você tem assim, um fluxo, e você começa a analisar, não, eu tenho esse valor aqui guardado, eu tenho isso aplicado, ou eu sei que eu vou ter capacidade pagadora, porque eu tenho clientes que vão me pagar, ok, quais os dinheiros que estão para chegar, que estão para entrar, tudo isso você precisa ter. Uma previsão também. E isso tudo vai numa planilhinha tão básica, às vezes tão simples. Mas olha quantas variáveis a gente tem que pensar. Se eu sou empresário, eu tenho que pensar, okay, quais os meus custos de operação, tudo que eu tenho fixo, o que é variável, né? Custo de funcionário, se tiver. Ok, quais as minhas receitas? Sim, são dos proventos dos meus clientes. Eu tenho uma projeção de quantos clientes eu atendo no mês, quanto que eu produzo, seja produto ou serviço. Isso tudo eu preciso ter mapeado, de forma organizada. Eu vou te falar que isso te dá, quando a pessoa tem isso tudo, Rô, te dá muita segurança, tá? Te dá mais tranquilidade também. Porque a pessoa tá olhando os números. Ela tem aquilo ali na vista, digamos assim. Eu falo você tem que olhar, você tem que ver. Não adianta você pensar, não, eu acho que tá tudo certo aqui na minha cabeça. Não, tá tudo certinho. Acho que eu tenho tanto lá no banco, acho que eu gastei tanto. Quando você vai colocar na ponta do lápis, e eu gosto sempre daquela frase assim, pense com uma caneta na mão, sabe? Vai anotando, vai calculando, fica muito mais claro, sabe? Tenha, assim, uma noção real do que você tem nas suas finanças. Como que estão as finanças? A gente falou que o tema seria equilibrar as finanças. Uhum. Ok, como que eu vou equilibrar? Eu nem conheço direito a minha realidade.
Esse é o primeiro ponto. Lembra que eu falei lá no início? A gente precisa aproveitar esse momento para colocar ordem, para começar a organizar. E seja a hora que a gente acabar a live, agora separa tudo, já começa a fazer, pega ali uma planilhinha, ou um aplicativo, ou um caderninho, anota. Hoje, quem tem no celular, a maioria tem controle do seu cartão de crédito, muitos cartões já estão lá separadinho, o quanto que a gente gasta de alimentação, de lazer. E é importante que a gente saiba o quanto a gente gasta de lazer. Ah, no salão, né? Vem que agora deu uma baixa. Mas no salão. A gente cortou coisa que nem sabia que podia cortar, né? Viu? Viu como é importante? Isso a gente comentou esses dias, né? Olha só, a gente nesse momento de crise, a gente precisou abrir mão de muita coisa. Deixar de consumir muita coisa. E o que disso tudo que a gente está vivendo agora, quando passar, né? Que na verdade não vai voltar exatamente como era antes, na minha concepção, mas, ok, começamos, voltamos no ritmo e tudo mais. O que eu quero levar dessa fase para a próxima fase? Igual no jogo, né? Vamos mudar de fase? Ok, o que eu levo dessa fase para a próxima? O que me fez tão bem que daí a gente pode utilizar daqui para frente? E realmente, aqui daí colocou não justificativas, né? Para tantas oportunidades. A gente tem muitas oportunidades. Realmente, a gente tem que aproveitar. E a gente consegue, sim, Raquel, viver com muito menos. Porque quando a gente começa a olhar o que realmente a gente precisa, e o que é, às vezes, um desejo, você pensa assim, tá, será que eu preciso mesmo disso? Porque moradia é uma coisa, né? Agora, o lugar que você vai morar, quanto que você vai gastar de condomínio, isso daí é um desejo, né? Vamos pensar em alimentação. Comer você precisa, mas o restaurante X, aquele tal, ou todos os dias no restaurante, comer aquela comida, né, que parece tão saborosa, é realmente uma necessidade? Não, é um desejo. E pensar, o que é supérfluo? Tem coisas que são muito supérfluas, a gente não precisa. Esse negócio de eu mereço, de vez em quando, porque nem sempre. Eu ouvi isso hoje, eu falei, não, hoje a gente merece. Essa gente merece. Mas tem gente que tem essa síndrome do eu mereço todos os dias. Todo dia, né? Todo dia. E o que a gente estava falando, né, Aline, de quanto isso é emocional, né? Quantas pessoas vão para o shopping, né, para suprir algo do emocional? Não necessariamente é que você precisa, né? É o compra-terapia, né, Rô? Exatamente, exatamente. Então, é realmente saber distinguir tudo isso, né? E nessa hora onde a gente está aprendendo, sim, a viver com menos, dar mais valor para as coisas, né? É o que eu quero levar desse momento daqui para frente. Né? Então, lógico que a gente vai falar assim, poxa, tenho certeza que quando passar tudo, né, der uma boa brandada, a gente vai falar assim, ai, gente, hoje eu vou tomar um vinho num bom restaurante. A gente vai falar isso, né? Mas eu acho que o vinho e a comida, ela vai ter até um outro gosto. Porque a gente, né, aquilo é um privilégio, não faz parte, mas é qualquer coisa, não. Né? A gente ficou muito tempo sem... E a gente torna aquilo um grande prêmio, né? Então, acho que a gente realmente valorizar essas coisas, né? Sim, isso é bem interessante, Rô, porque eu me lembro de um tema que eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com meus clientes, que é aquelas emoções que a gente tem, né, de curto prazo. Então, a gente tem aquelas sensações gostosas de curto prazo e tem as de longo prazo, né? Então, esse vinho vai ser o de curto prazo. Assim, ok, tomei o vinho, tal, saboreei, mas sei o custo disso tudo. Acho que a gente tem que ter essa consciência assim, ai, Aline, vai lá, já vai melar tudo, né? A gente quer lá se divertir. Tá, mas quanto isso vai custar? Tem gente que vai dizer assim, ai, quando liberar tudo, tiver tudo certo, todo mundo vai correr pro shopping. Que foi o que aconteceu, né, hoje, que a gente estava comentando mais cedo, né? Não, hoje abriram o comércio aqui em Floripa, era 9h30 da manhã, o calçadão tava cheio. Tá, precisa todo mundo tá realmente hoje no calçadão? Gente, sei, eu acho que não, tá? Mas é como a gente se comporta. Viu de novo? Né? A gente em relação ao comportamento, né? É como a gente se comporta, né? É o que a Raquel tá falando. Precisa de um vinho de R$ 200? Eu acho não, assim... Raquel. Né? Então, assim, e às vezes a gente levar um vinho de casa, né?
Aham. Quantos restaurantes, né, que você paga rolha, ou às vezes nem Pensa quanto é a paga. rolha daí. Pergunta quanto E tem tudo é. isso também, né? Quer perguntar quanto é a rolha, mas tem restaurantes que nem pagam. Né? Tem um restaurante Aham. aqui em São José que ele fala que a rolha dele é sentar com você e tomar uma taça do seu vinho. Então, Hum, olha que bacana. E às vezes são coisas que a gente desconhece, né? Então, e é sim. ali que realmente, quando você coloca na ponta do lápis, é onde dá diferença. Então, assim, Aline, Bom, acho que pelo que eu estou entendendo aqui dessa nossa conversa, o primeiro passo é a gente obter clareza, né? Não só sim. dos nossos ganhos, né? Ter aquilo provisionado, né? Se a gente não tem Tudo. aquilo como constante, né? A Uhum. gente tem esses gastos, esses Uhum. ganhos variáveis. E também fazer isso com os nossos custos. Né? E da forma Sim. mais. Então, posso falar para o meu marido que ele está fazendo certinho, né? Que ele contabiliza até a gorjeta do moço que olha o carro. Sim. Ele provavelmente faz isso porque ele entende o quanto você, nessa provisão, nessa previsão, digamos assim, ok, para o próximo mês, se eu gastei com alimentação R$ 500, próximo mês também vou precisar de R$ 500 pelo menos para alimentação. Porque isso faz Legal. parte do orçamento, entende? O orçamento não é algo que eu vou fazer assim, ai, só vou ali, vou anotar e deixa assim. Não, é importante que a gente até faça o nosso orçamento anual. Por exemplo, eu quando faço as minhas planilhas, que eu tenho todos os anos, é todos os meses, sabe? E você já começa a ter uma previsão de quanto você precisa para o ano. Porque, Rô, algo que eu vou falar agora, até a gente. É o que as pessoas não gostam de falar, acho que até é um dos motivos que o pessoal não gosta de falar de finanças, mas a gente corre o risco de acontecer qualquer dificuldade, qualquer problema, perda de emprego, que a gente está vendo isso agora em grande massa. Enfim, uma crise, como está acontecendo, um acidente. Então, tudo isso eu preciso. Se eu tenho isso provisionado, se eu tenho isso já mapeado, e se eu consigo fazer uma reserva, eu sei que se me acontecer qualquer coisa, eu consigo pelo menos saldar esse básico para minhas necessidades, sabe? É como assim, ok, eu preciso de X reais todos os meses, vamos fazer uma média? Então você soma isso no ano. Então eu preciso para o ano tanto. E isso vale também quando a gente vai fazer essa reserva, né? Então tá, eu tenho que estar guardando quanto? Porque se acontecer algo lá na frente, para eu poder pelo menos sobreviver, digamos assim, sabe? Pelo menos eu conseguir honrar com essas dívidas ou essas contas que são mensais, que precisam realmente ser pagas, porque se você não paga energia elétrica, depois você corre risco de ficar sem porque você não pagou a conta. Então, isso é que a gente precisa ter organizado, claro, sabe? Ter bem mapeado mesmo. E de forma muito simples, não precisa ser nada complexo. Mas que eu olhe para esses números, eu sempre falo, olha com carinho. Eles te dizem muita coisa. Olha, Eles vão te analisa e dizer faz quando. alguma coisa, né, Aline? Também não adianta só olhar, Esse né? esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. Porque quando eu agrupo, e o seu marido sabe disso, ele pensa assim, ele vai ver assim, peraí, mas por que a gente está gastando tanto com esse carro? Será que eu preciso realmente manter esse carro? Hoje, muita gente que eu conheço não tem mais carro. Né? É uma opção, não só de comodidade, mas em termos de custo, porque não é só o carro, é o combustível, é o estacionamento, é o seguro, é manutenção, é tudo, não é? E aí, Uhum. peraí, preciso ter essa conta? É o IPVA? E aí eu coloco na conta. Aí a gente pensa assim, putz, mas eu esqueci de colocar o IPVA no meu orçamento. Por quê? Todos os anos você tem que pagar? Eu esqueci de colocar a matrícula da escola das crianças. Você tem que renovar a matrícula. Olha só que interessante. Quando você faz isso para o ano, você vai depois nos outros anos, você pensa assim, mas eu tenho as mesmas contas todos os anos. IPTU, essas coisas todas. E aí fica muito fácil. Você começa a pensar anualmente tudo que você tem. Mesmo que tem contas que não são mensais, elas têm um determinado período, mas que você precisa prever. Outra coisa que eu falo sempre para os meus alunos também, você precisa prever que você tem presentes para dar. Tem Dia das Mães, tem Dia das Crianças, tem Nossa. Natal. E aí? Não se gasta com isso também? Então são gastos que a gente nem lembra. Mas quando a gente começa, claro, com uma orientação, né, imagina, eu sempre vou lembrando dos meus alunos, você tem que lembrar disso, tem que lembrar daquilo. E aí você começa a ter ela mais completa. E você começa assim, meu Deus, tudo isso. Sim, tudo isso que você tem.
E aí? Aí vem para ação. Ok, o que disso que eu não preciso? O que disso que eu posso tirar? O que disso não vai me fazer falta, sabe? Tem uns gastos que às vezes a gente não percebe. É aquelas taxinhas que vem no cartão que a gente não vê. Ah, vem na fatura, veio um adicional de serviço que a gente não observou. E isso vai. Esse dia até postei no meu Instagram, assim, no mês, aquelas coisinhas bem pequenininhas. Aí você faz vezes 12 no ano, a conta dá gigante. Então, quando você tem um orçamento, quando você tem organizado, você consegue ver tudo, tudo, sabe? E esses gastos, digamos, desperdícios também. E a gente, sim, a Adri até colocou aqui os imprevistos de emergência. A maioria das pessoas não pensa que isso que vai acontecer com elas. É sempre assim, isso comigo não vai acontecer, E né? tem E aí não uma faz. porcentagem, Aline, a respeito disso, assim, sabe, de uma reserva de emergência? Eu tenho que guardar X por mês? Não, muita gente fala que é a questão até do dízimo, né? Os 10%, se puder guardar. Mas eu já tenho algumas pessoas que eu conheço que, eu paguei tudo e sobrou o dinheiro. Se sobrou, já guarda. Isso que é importante. Mas tem gente que pensa assim, Aproveita. sobrou, o que que eu vou gastar mais ainda? Tem gente que faz isso. Ai, sobrou, o que que eu vou gastar então com esse dinheiro? Ah, mas guarda, não precisa gastar, né? Deixa eu fazer esse acúmulo aí. E assim, Rô, não, mesmo, tem uma frase que eu gosto bastante e eu uso, mesmo que você não tenha os 10%, você não tenha aquele X que você programou, mas que seja pouco, mas esse pouco seja poupado. Mesmo que seja pouco, sabe? Para Então é criar o pouco, hábito mas também, poupa. né, Aline? Acho Criar que o no hábito. começo É, é o criar o hábito. sim. Tem uma outra questão que é bem importante, que é assim, tá, eu tenho um monte de contas, eu tenho um monte de dívida, daí não sobra. O que que eu faço? Paga primeiro, negocia, resolve, depois você começa a guardar. Porque você tem que Entendi. resolver. A dívida tem que ser resolvida, né? Então, E pague o que tem que ser pago. tem alguma dívida que ela é mais sensível, Aline, que se eu tivesse que olhar, eu tenho que primeiro focar nela? Cartão de crédito. Tira um Uhum. rim da gente, né? Só os É, juros, você lembra? deixa o rim ali. É. E vou te falar algo bem curioso, tá? Muitas pessoas tratam o cartão de crédito, o limite do seu cartão, como um dinheiro extra. Uau, tem um dinheiro extra, faz parte da minha receita. Eu ouço isso. E às Uau. vezes, não estou acreditando. Às vezes, "Ah, mas eu tenho tanto no cartão." Eu falei, isso vai. Esse dia até postei no meu Instagram, assim, no mês, aquelas coisinhas bem pequenininhas. Aí você faz vezes 12 no ano, a conta dá gigante. Então, quando você tem um orçamento, quando você tem organizado, você consegue ver tudo, tudo, sabe? E esses gastos, digamos, desperdícios também. E a gente, sim, a Adri até colocou aqui os imprevistos de emergência. A maioria das pessoas não pensa que isso que vai acontecer com elas. É sempre assim, isso comigo não vai acontecer, E né? tem E aí não uma faz. porcentagem, Aline, a respeito disso, assim, sabe, de uma reserva de emergência? Eu tenho que guardar X por mês? Não, muita gente fala que é a questão até do dízimo, né? Os 10%, se puder guardar. Mas eu já tenho algumas pessoas que eu conheço que, eu paguei tudo e sobrou o dinheiro. Se sobrou, já guarda. Isso que é importante. Mas tem gente que pensa assim, Aproveita. sobrou, o que que eu vou gastar mais ainda? Tem gente que faz isso. Ai, sobrou, o que que eu vou gastar então com esse dinheiro? Ah, mas guarda, não precisa gastar, né? Deixa eu fazer esse acúmulo aí. E assim, Rô, não, mesmo, tem uma frase que eu gosto bastante e eu uso, mesmo que você não tenha os 10%, você não tenha aquele X que você programou, mas que seja pouco, mas esse pouco seja poupado. Mesmo que seja pouco, sabe? Para Então é criar o pouco, hábito mas também, poupa. né, Aline? Eu acho Criar que o no hábito. começo é o criar o hábito. Sim. Tem uma outra questão que é bem importante, que é assim, tá, eu tenho um monte de contas, eu tenho um monte de dívida, daí não sobra. O que que eu faço? Paga primeiro, negocia, resolve, depois você começa a guardar. Porque você tem que Entendi. resolver. A dívida tem que ser resolvida, né? Então, E pague o que tem que ser pago. tem alguma dívida que ela é mais sensível, Aline, que se eu tivesse que olhar, eu tenho que
primeiro focar nela? Cartão de crédito. Tira um rim da gente, né? Só É, os juros, você lembra... deixa o rim ali. E vou te falar algo bem curioso, tá? Muitas pessoas tratam o cartão de crédito, o limite do seu cartão, como um dinheiro extra. Uau, tem um dinheiro extra, faz parte da minha receita. Eu ouço isso. E às Uau. vezes, não estou acreditando. Eu disse, não, mas eu tenho tanto no cartão. Eu falei, mas você tem tanto, esse tanto para pagar, para poder pagar? O que adianta você ter um limite de 10, 15 mil reais se você não vai chegar, depois não consegue pagar a conta? Então, assim, o cartão de crédito é um aluguel do dinheiro, né? E pensando que o cartão de crédito é uma dívida que você tem. A partir do momento que você comprou, você tem essa dívida. Então não dá para se iludir. E as pessoas se iludem. O cartão de crédito, se você não pagou, ele vai nas alturas. Então esse precisa. E as básicas, né? Para você não ficar também sem água, sem luz, sem o básico, tá? Então acho que para a gente começar a falar em priorizar. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui, acho que é do seu primo, do Fernando. Ah, Chegamos num ponto, o foco seria educação financeira ou comportamento humano? Até a Raquel contribuiu aqui. legal. É bem isso. Uhum. É o que a gente falou antes, né? A educação Exato. financeira, o primeiro ponto é comportamento. Primeiro é mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos. E é bem interessante quando a gente começa a mudar os nossos hábitos de consumo. Hoje tem essa questão sustentável, saber comprar bem. E eu costumo ensinar para os meus alunos que não é curso para vendedor, e sim curso para comprador. Então a gente tem que ficar muito atento às propagandas, né, à publicidade que tem, esse marketing excessivo, a questão da escassez. A gente sabe que tem muito, usa-se muito desse recurso da escassez e as pessoas vão e compram, né, porque você precisa ter, porque todo mundo tem. Então, muito cuidado. Nós temos que fazer um curso para compradores hoje, não mais de vendedor, mas sim para saber comprar. E é tão fácil hoje, Rô, de fazer as pesquisas, né? A gente tem na palma da mão. Então, você pode pesquisar qualquer coisa. Você não precisa sair para pesquisar ou comprar o primeiro que você vê. Então, pode pesquisar. E uma coisa que eu aprendi também com meu marido, e isso é de educação financeira, peça sempre desconto. As pessoas têm vergonha, eu tinha vergonha. Hoje não, hoje eu peço desconto. Aí você tem que aprender a negociar também, né? Principalmente neste momento que a gente está passando, precisa fazer negociação, precisa negociar. Mas a gente vai realmente, sim, primeiro mudar os comportamentos. E esse é o grande aprendizado agora do que a gente está vivendo. Muitos comportamentos a gente precisou mudar. E aí, juntamente com isso, fazer essa educação financeira. E se vocês forem ver, é tão simples, é tão leve, e vai perceber que vai se tirar um peso, né? Um peso das costas. Peraí, deixa eu olhar, deixa eu encarar isso. E vamos combinar que isso vai ser a vida toda. É parte da nossa vida. Sem a questão do dinheiro, sem administrar aí o nosso dinheiro, a gente não vive. Não é verdade? Exatamente. A gente vai Exatamente. precisar sempre. Até quando você morrer, você vai precisar. Que daí tem a questão. A gente brinca com isso, porque a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, mas isso tudo envolve gastos, né, Rô? Mas é verdade Então mesmo. é, A gente não foi é isso. educado, né, Aline, para pensar. Imagina assim, ai, nossa, eu tenho que pensar, quando eu tiver 60 anos, quando eu tiver 70, 80 anos, qual é o nível de gasto que eu vou ter que ter? Né? Seja ali a Uhum, gente vê às vezes pessoas próximas a gente que tem que ter tem que ter mais cuidado, seja com remédio. O plano de saúde é muito mais alto, né? Se você uhum, pegar pessoas com já algum histórico ou com uma idade avançada, o plano de saúde é realmente muito elevado. Se você pensar que às vezes a pessoa vai precisar de um cuidador, né? Então a gente, assim, será que uhum. você tem alguém que vai poder custear isso quando você tiver essa idade? E Ou aí você vem a pergunta, né? Vem como que essa eu pergunta. consigo Como você tá se preparando para isso, né? Ah, mas a gente jamais vamos viver agora. Ah, mas daqui a pouco chega a idade, né? Chega aí os exato. entas da vida.
E aí, como é que você está se preparando para isso? Não é você ficar contando que alguém vai te ajudar, como você bem colocou, precisa de um cuidador, a gente sabe os gastos de remédio, gastos com plano de saúde, outros gastos, às vezes adaptação que precisa ser feita na casa, carro, enfim, tudo mais, que isso envolve custos, né? E o quanto as pessoas estão se preparando para isso. Isso é bem pertinente também a gente falar a questão de seguros, né? A gente acaba pensando assim, ah, não, a gente sai da concessionária quando compra o carro, a primeira coisa que faz seguro, só sai né, com o carro da concessionária se tiver o seguro. E pra gente, né? E se a gente tem uma doença grave, por exemplo, né, nossa vida, a gente não pensa, a maioria só pensa assim, ah, eu tenho seguro, tá? Seguro de carro. Tá, mas tem seguro para tudo, para sua casa, inclusive. Né? Eu sempre falo que aqui no sul a gente tem épocas de muito vendaval, assim. Então, muitas casas estelhadas, muitas casas que precisam realmente você tem um seguro, e o seguro ajuda, e paga-se tão pouco. Então, quando eu faço com os meus clientes, sempre penso na questão do planejamento, a gente precisa pensar a longo prazo. Pensa nos filhos. Quem tem filhos aí? Quanto que custa, né, para você hoje ter quais os custos com o filho, com a criança? E isso, vamos supor, por 30 anos, né? Vamos supor que essa criança aí, não é criança, vai ficar um adulto, mas que fique com você. Pelo menos se estima 30 anos que você tem que ter essa reserva. Não que você vai fazer essa reserva toda de uma vez, mas que você precisa estar se preparando, guardando, se organizando para isso. Porque se alguém, né, da sua família que é o provedor da renda fica incapaz, como é que faz? Ninguém não tem nada. Isso Então, às é, vezes a isso, gente não pensa nessas coisas, sabe? isso é muito duro, E né, faz parte do Aline? planejamento. É. Exatamente. O E tem planejar não é muitos simples. casos. Não, tem muitas situações quando você tem alguém que na família que morre, enfim, você precisa de inventário, uma série de coisas. Tudo isso Uhum. precisa ser pensado. Ah, mas eu não vou pensar nisso agora. Tem gente que diz isso, né? Ah, não vou pensar nisso agora, agora não é o momento. Quando é o momento? É. Quando é o E a gente momento? está vivendo um momento muito delicado, né? Aline, tá Muito delicado. acabando! Eu quero. Tá! Ai, tá acabando! Me fala, me fala assim, Tu quais você vê? acredita que são os pontos cruciais aí? Se eu quero ser Tá. financeiramente, aprender nesse período, né? E ser muito melhor Uhum. daqui para frente, né? Que acho que esse é o nosso realmente o nosso intuito, né? Nos tornarmos pessoas profissionais melhores. Então, o que você deixaria aí de dica? Eu digo, primeira coisa, comece a se organizar hoje já. Quem não tem, ou quem já faz, melhore se precisar. É, não só se organizar e analisar, mas como você falou antes, fazer alguma coisa em relação a toda essa análise. A gente pode, sim, planejar muita coisa para fazer, mas tudo depende do dinheiro. Então, eles caminham lado a lado. Os seus sonhos, os seus planos com a sua vida financeira. Não tem como separar isso. Eles vão estar sempre juntos. Então pense, o que que você quer para a sua vida? Tanto pessoal como profissional, e que isso tudo envolve dinheiro. Então, o que que você precisa juntar de recursos? O que que você precisa movimentar? Se precisa de uma receita extra, o que que você precisa fazer para atingir esses objetivos, para você conseguir realizar os sonhos? A gente não tem como fazer nada sem dinheiro, não tem como. E neste momento, principalmente, leve bons hábitos daqui para frente. Tenha consumo consciente, que isso que é o mais importante. O planeta pede, já não é de hoje. Né? Eu até quero deixar de dica aí que vocês podem assistir, tem a história das coisas. É um vídeo um pouco longo, mas tem no YouTube para quem não assistiu. É muito bacana, porque mostra a história das indústrias e tudo mais, e onde tudo isso pode chegar, tá? E onde tudo já chegou também. Então, a história das coisas faz com que a gente tenha um outro olhar para o consumo, porque a gente consome demais e vê o nosso dinheiro assim, ó, escapar, não sabe para onde foi, e é o esforço da pessoa. É um esforço. A gente Exato. trabalha para tê-lo. E se é para tê-lo,
que faça bem pra gente, não que simplesmente a gente jogue fora, sabe, Rô? Acho que é maior consciência. Se for resumir em tudo isso, consciência agora no consumo e olhe com carinho para suas contas, saiba a sua real situação. Não fique no imaginário, não fique supondo algo. Tenha ela real, porque você vai dormir muito mais tranquilo, com certeza. Mesmo que no começo doa, né, Aline? Mas essa é a construção, né? Leandro, olha que Legal. saudade de você. Tá falando, né? Sem dinheiro e sem bons Legal. hábitos não dá. Exatamente. Como é que eu crio É, esse hábito? Através dessa mudança de comportamento. No começo mudança de pode doer um comportamento. pouquinho, porque é a clareza, né? A expansão traz Uhum, isso pra gente. Mas os ganhos depois sim. pra frente são imensos, né? Sim, Ali também tem falando. muito comentário legal. Muito comentário Muito. legal aqui. É, e realmente aqui a gente fala que até o professor colocou, o professor legal, o professor Douglas, bombardeado, né, de propaganda, de várias influências, com certeza. Mas vai de nós, mais uma vez, analisar. Realmente eu preciso disso, realmente vai fazer diferença na minha vida? A gente pode viver com menos e viver Sim, bem, né? sim. A gente pode, é tudo consciência. Saber que é tão difícil de ganhar e para gastar é fácil, e depois que gastou, não tem mais como chorar. Aí vem a dor, Exato. né? Exato, A aí vem gente a dor. aprende pela dor. Que Aline, bacana, tem um querida, monte de comentário muito obrigada. legal. É muito. É, olha só, Muito né? legal. Realmente, a Aline é É. uma fonte inesgotável de inspiração. Ai, tem muita Concordo. coisa pra gente falar. Muito. Ai, a Lid é minha diva master. Aline, Tem a muito gente assunto pra gente. tem. Realmente, A assim, gente pode fazer agora uma é a live hora. só de planejamento, a gente pode Pode. fazer uma live só de planejamento, a gente pode falar só sobre consumo, fazer um curso de compradores. Meu amor, o Instagram tá me avisando que a gente tem 20 segundos. Então, Tá um grande bom, beijo. Obrigada, obrigada. Aline. Sigam a Aline Obrigada a Flor, todos. essa querida. E E a Rô esse. também. Gente, um grande beijo por vocês terem Obrigada. ficado com a gente. Espero ter